E aí, meu nome é Surari, esse é o Palavras que Falam, e hoje eu vou comentar sobre análise de poesia. Se você não conhece o canal, eu te convido a conhecer. Eu falo sobre literatura e teoria literária. E essa série vai ser voltada à análise de poesias de poetas contemporâneos, alguns amigos meus, até inscritos, por que não? Então, se você tiver uma poesia muito interessante e quiser mandar no Instagram, é esse aqui, é Surari. É lá onde eu compartilho boa parte dos meus conteúdos também sobre literatura. Não deixa de seguir lá, porque também é uma extensão do conteúdo que eu faço aqui. Eu vou dizer que para analisar uma poesia de uma forma criativa, vai requerer uma abordagem que vai além da formal. Ou seja, você avaliar ritmo, métrica, figuras de linguagem. Porque, cara, isso, querendo ou não, é meio que o elementar. Mas também uma boa poesia é só isso. E, cara, não tem problema. Às vezes a gente cria umas ideias tão cabulosas e mirabolosas que a gente se perde na complexidade e o conteúdo que era para ser só simplesmente legal e criativo, vira uma peça trabalhosa e muito perdida. Eu resolvi trazer primeiro um poeta que eu gosto muito, porque ele caminha muito nesse paradigma da boa poesia. É um poeta que força a barra e por isso ele não tenta inventar muita moda, mas por causa disso ele consegue fazer uma poesia excelente. Por quê? Todo mundo lê o Douglas e sai satisfeito. Eu sei que essa questão da inovação parece muito boa, mas, cara, às vezes é paia também. Porque a ambição, mano, pode destruir muitos textos. E é legal você ver como que uma pessoa faz com uma fórmula tão simples algo extraordinário que te deixa satisfeito. Eu gosto do Douglas porque realmente as poesias dele são aulas de literatura clássica, porque ele usa formas pré-definidas, figuras de linguagens pré-definidas, e em cima desse molde ele cria novas poesias. É claro que isso pode ser um problema, porque às vezes a gente fica preso a esse molde, a esse tipo de verso, a esse tipo de estrutura, e acaba só produzindo as mesmas coisas. Eu não vou mentir, o Douglas às vezes peca nisso. Mas, cara, nem todos os poetas têm todas as poesias maravilhosas. Douglas Cordari, ele é meu amigo e idealizador da página Poesia de Segunda. Sigam esse monstro, tá? Ele é um poeta de alto calibre porque ele tem um domínio muito bom das estruturas clássicas, o que o faz também um ótimo tradutor, e pelo trabalho shakespeariano que ele traz nas suas obras. Quando eu digo do shakespeariano, eu falo desse sofrimento que é exagerado mesmo, sem podas. E Douglas é realmente um artista que não tira a rebarba das folhas. A coisa que eu sempre recomendo inicialmente para fazer uma análise de poesia é ler mais de uma vez, sempre se atentando em coisas diferentes, em questões de som, em questões de conteúdo, em questões de forma. Porque esse tipo de informação, eles juntam condições suficientes para a gente entender o que realmente aquela poesia quer passar. Porque poesias têm camadas como uma cebola. É claro que no vídeo eu vou ler só uma vez, porque a análise já está feita, mas vamos fazer a análise junto. O nome desse poema é Soneto número 11, o Douglas hoje já está no soneto cento e tanto, então é um poema bem antigo que eu pedi para ele escolher o que ele considera um dos melhores dele e tem jeito. Inclusive o poema não é só essa quadra não, tá? Vai mais, eu vou destrinchando por partes. Quando a vi pela primeira vez, o mundo ganhou um ponto de esperança. Um farol, uma estrela, talvez, guiando-me pelos mares da insegurança. Quando eu dou aula, eu geralmente sempre faço a mesma pergunta. Qual que é a historinha desse poema? O eu lírico apaixonado, de primeira vista, por uma pessoa. Mas já perceba como o Douglas dispõe o sentimento do eu lírico. Olha como ele usa a figura de linguagem. O eu lírico perdido nesse mar de insegurança e a amada sendo como um farol para ele. A imagem é muito bonita, perceba. O farol, ele serve para os barcos para guiar eles em meio à tempestade para saber qual que é o caminho que eles têm que ir nesse período nebuloso que eles estão passando. Então, olha como o eu lírico se põe na posição do barco perdido na tempestade, nesse mar de insegurança, e a amada como uma fonte de luz, uma fonte de energia, um foco para ele. Como se fosse um objetivo que conduzisse ele. E também salvasse ele em meio à tempestade, né? E percebe que é uma imagem que, assim, Romeu falaria para Julieta. Por isso que eu falo de novo. Tem esse exagero shakespeariano. E repara como é os sons dessa quadra. Olha só o último verso. Guiando-me pelos mares da insegurança. Olha a utilização de nasais nesse texto. Porque sim, cara, sons têm significados numa poesia. E as nasais, ela tem um jogo simbólico com sonolência, com apatia, com cansaço, com onirismo. E isso é muito bom porque confirma essa imagem de sofrimento e de perdição que o poeta se encontra nos embalos do mar. Seguindo o poema. Quando a vi pela primeira vez, a insônia dos poetas entendi. Pois havia, refletidas em sua tez, as poesias
que ainda não escrevi. Como eu apresentei no começo desse vídeo, vê como ele conversa com os clássicos, né? Com a insônia e o sofrimento dos românticos, vê como já se delinea a forma clássica que é o soneto. É assim que o Douglas costuma trabalhar a tradição. Ele usa a forma, o conteúdo, até o som, para se juntar nessa atmosfera clássica. Quando a vi pela primeira vez, não importava mais ano, dia ou mês. Meu porvir jazia naqueles fios carmesim. Aqui a gente já tem aquele retorno do exagero, né? É um poema que se confirma constantemente, que se repete. Percebe como esse eco, ele dá uma ideia de completude no lírico. O poema inteiro é só essa visão dele. E de novo, é um amor shakespeariano, é um amor romântico, é um amor tempestuoso e cheio de ímpeto. Meu passado fez-se tolo e perdido. Na primeira vez que a vi, disse a mim, esta vale um coração perdido. Olha o fim trágico do maluco. Ele mal viu a dama, mal se aproximou dela e ele já tá pensando em como isso vai dar merda. E de novo, olha como isso conversa com os textos clássicos. Não existe final feliz para um herói trágico. Mas assim, essa é a primeira tradução da primeira camada do poema. Por isso que eu quero te devolver um pouco desse trabalho. Para você, o que mais esse poema te diz? Porque é o seguinte, a gente sempre tem que relacionar a literatura com as nossas experiências pessoais de vida. Será que você já sentiu algo perto disso? Eu queria agradecer muito o Douglas por compartilhar e liberar essa poesia pra gente. De novo, sigam o monstro nas redes sociais, Poesia de Segunda, ele já é gigantesco. Talvez você até já conheça o cara. E se você tiver vontade também, gostou do meu conteúdo, segue o R Sturari, que é onde eu compartilho muitas coisas sobre literatura também lá. E na verdade foi onde eu comecei esse projeto e estou expandindo aqui pro YouTube. Se você gostou do canal, de novo, convido a conhecer, falo sobre literatura e teoria literária, tá? Se inscreve, tem vídeo toda quinta-feira. Se gostou, deixa o like e é isso.